Você sabe que acontece exatamente a coletiva, a gente mostrou agora há pouco no Cidade, uma coletiva dos primeiros estudos sobre as manchas de óleo aqui em Alagoas, né, no litoral alagoano. E a gente vai voltar a falar ao vivo com o Bruno Protásio, porque acabou agora há pouco exatamente a apresentação e ele tem detalhes exatamente sobre essa força-tarefa. É você, Bruno. Olá mais uma vez, Edson, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Acabou sim, agora há pouco, a coletiva, já com todas as informações passadas sobre esse documento que foi apresentado após as análises dessa força-tarefa que acompanha toda essa situação das manchas de óleo no litoral alagoano. E nós estamos aqui com o Emerson Soares, que é coordenador dessas ações da força-tarefa. Emerson, boa noite. Quais foram os levantamentos apresentados e os resultados que foram passados aqui? Boa noite, Edson. Então, a gente fez uma análise completa, bem robusta, do mês de novembro, no dia 13 e 14, em 10 praias, 5 praias do litoral norte, 5 praias do litoral sul, em pontos específicos determinados pelo IMA. Nesses pontos nós coletamos, a gente identificou o perfil cromatográfico do petróleo, para ver quais eram os componentes, os compostos químicos que estavam nesse petróleo. A outra análise foi a análise de parâmetros físico-químicos, para identificar como é que estavam as condições do ambiente, em termos de parâmetros, né, nutrientes físico-químicos. O outro foi o perfil de TOG, que é o teor de óleos gráficos, se há óleo na água, né, e que óleo é esse. O outro foi a análise do pescado, que está em processamento ainda nos nossos laboratórios, também em conjunto com a Universidade Federal de Sergipe. E os dados microbiológicos com respeito a coliformes fecais também, inclusive feito pelo pessoal do IMA. Através disso, o que se pode dizer em relação às análises que já foram feitas, principalmente sobre essa questão que preocupa muito, é que é a contaminação dessas regiões, principalmente onde as manchas tiveram maior intensidade? Bom, o importante é que nós tenhamos, primeiramente, um programa de monitoramento. A gente vem sempre batendo nessa mesma tecla, porque a gente precisa ter um histórico das regiões com respeito a metais pesados, com respeito a outros compostos que também são lançados e efluentes nos sistemas aquáticos. Bom, o que é que nós temos agora já com essas análises que foram entregues hoje? Primeiramente, o óleo é um óleo que é bastante agressivo, a gente já sabia, mas a gente confirmou, é o mesmo tipo de óleo que atingiu toda a costa de Alagoas, então não é um óleo diferenciado, tem um perfil de toluenos, naftalenos, que são compostos aromáticos, que são altamente agressivos, mas que tem uma volatilidade muito alta também. E por isso a necessidade de, quando tocar nesse óleo, naquela época, né, principalmente naquele auge do problema do petróleo, ter o cuidado de manuseá-lo, porque eles são altamente agressivos e poluentes. Segundo, uma outra praia destoou o perfil de metais pesados, principalmente mercúrio, mas ainda é cedo a gente afirmar que é decorrente do petróleo, haja visto que tem outros efluentes também que têm cargas altas desses compostos no ambiente, que lançam nesse ambiente. O outro lance que a gente observou foi a questão de nitratos e sulfetos. Duas praias destoaram um pouquinho só esses níveis, um pouco mais altos do que o limite tolerável pela resolução CONAMA 357. E a questão microbiológica. Então, na questão microbiológica, a gente não viu nenhum problema. Na questão também geral, no modo geral, não tem problemas de vulnerabilidade nas praias. Isso é importante a gente frisar. A gente não é para a gente não se preocupar. A gente tem que se preocupar porque a gente precisa estar monitorando. Mas é para a gente ficar um pouco mais tranquilo que as praias não deram níveis tão altos quanto a gente esperava que fosse dar. Então, no auge do petróleo, esses níveis foram até um pouquinho abaixo do que a gente esperava, mas um ou outro nutriente ou composto deu acima do limite tolerável. E a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente nas praias de Japaratinga, naquele momento, né, um mês atrás, e na praia da Ponta Verde, apareceu também um pouco. Mas não que vá se preocupar com isso aí, porque a gente precisa estar monitorando. É só um cuidado que a gente tem que ter e a gente vai monitorar para poder ter uma resposta mais conclusiva. E sobre os pescados, Emerson, sobre essa situação que também atingiu, a gente viu muitas questões em relação à mortandade, a gente teve questão das ostras, de peixes, como é que está essa situação? Primeiro é importante a gente frisar que os organismos mais afetados inicialmente, quando há um problema ambiental na água, são os organismos filtradores, os maçunis, as ostras. O que a gente pode dizer é o seguinte, a gente coletou cerca de 75 amostras de pescado, incluindo maçunis, sururus, ostra e peixe de um modo geral, nas 10 praias analisadas. E essas análises estão em processamento porque não foram divulgadas hoje, simplesmente porque
a gente precisa estar refazendo as amostras. São 75 amostras em triplicata, que dão mais de 220 amostras para serem analisadas. E essas têm que ter uma atenção especial, porque envolve consumo. Portanto, a preocupação nossa é que a gente tenha um dado conclusivo, replicado, para que a gente não deixe dúvidas à população. O que a gente pode... mais ou menos uns 10 a 12 dias a gente vai ter essas respostas com respeito a esses pescados nessas 10 praias. E a gente vai concluir a respeito da situação naquele momento que a gente coletou esse pescado. Muito obrigado pelas informações passadas para a gente. E o monitoramento continua, inclusive isso foi revelado na coletiva. Esse trabalho vai ser constante de monitoramento daqui para frente e qualquer atualização, é claro, que será repassado também para toda a sociedade. Este documento foi apresentado durante coletiva aqui na sede da Universidade Federal de Alagoas. Edson.